Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos resolver, continuar resolvendo problemas, equações que envolvem a equação de segundo grau, utilizando algumas técnicas específicas para resolver. Tá? Então vamos começar pelo seguinte problema, que é o seguinte. Quantas raízes positivas possui a equação x² menos 4x mais 10 sobre x² menos 4x mais 5, tudo isso igual a 2. Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa, e assim que você conseguir, você retoma para ver a nossa solução. Bem, se você tentou aí em casa multiplicar toda essa equação por esse denominador, por x² menos 4x mais 5, você percebeu que essa ideia não foi boa, uma vez que você, ao fazer isso, você vai cair numa equação do quarto grau, e essa equação não é uma equação biquadrada, ou seja, você nem consegue fazer voltar, recair numa equação de segundo grau. Bom, então assim como na nossa última aula, o que a gente vai fazer é pegar uma expressão dessa equação e renomeá-la, chamá-la de uma certa incógnita, no caso eu vou chamar de y. Então, repare que nós temos x menos 4y, x² menos 4x aqui, e x² menos 4x aqui também. Então, se nós renomearmos o x² menos 4x de y, essa nossa equação, ela fica da seguinte maneira. Ela fica y mais 10 sobre y mais 5, tudo isso igual a 2. Então, repare que se nós multiplicarmos toda essa equação por y mais 5, multiplicar dos dois lados por y mais 5, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar da seguinte maneira, isso aqui vai ficar y vezes y mais 5, mais, e aí, esse y mais 5 vai cancelar com esse, então isso aqui vai ficar mais 10. Tudo isso igual a 2 vezes y mais 5. Então, utilizando a propriedade distributiva aqui, isso aqui então vai ficar aqui e aqui. A gente vai ficar então com o seguinte, olha só. Essa equação vai ficar y² mais 5y mais 10 igual a 2y mais 10. Bom, e aí com isso, esse 10 desse lado simplifica com esse 10 desse lado. Isso aqui fica de que maneira? Isso aqui então fica 5y menos 2y dá 3y. Então nós ficamos com y² mais 3y igual a zero. Então, repare que a gente recaiu numa equação do segundo grau sem o termo dependente, Então, essa equação ela é bem tranquila de resolver, uma vez que nós temos y e ambas as parcelas, então a gente pode colocar o y em evidência. Então, isso aqui fica y vezes y mais 3 igual a zero. Bom, se esse produto está dando zero, significa então que um desses fatores tem que ser zero. Ou seja, então nós temos que ou y é igual a zero, ou y mais 3 é igual a zero. Mas o que nós nomeamos de y no início do problema? A gente nomeou de y o x² menos 4x. Então, voltando à variável x, isso aqui fica x² menos 4x igual a zero. E aqui a gente fica com o quê? Com x² menos 4x mais 3 igual a zero. Nessa equação aqui de cima, a gente vai resolver da mesma maneira que resolvemos essa, uma vez que não tem o termo independente. Isso daqui vai dar o quê? Isso aqui vai nos dar aqui o x é igual a zero, ou o x menos 4 é igual a zero, que implica que o x é igual a 4. Bom, e aqui, essa equação aqui, a gente pode resolver usando a fórmula de Bhaskara. Então, cálculo delta vai ficar b²
menos 4ac, então vai ficar menos 12. Tudo isso igual a 4. Então, nós temos que o x ele é menos b, então vai ficar 4, mais ou menos a raiz de delta, que no caso vai ser 2, sobre 2a, que é 2. Então, repare que aqui a gente chegou a duas raízes, né? 4 mais 2, 6, divide por 2, 3. 4 menos 2, 2, divide por 2, 1. Bom, então, essas aqui são as raízes daquela equação inicial. Como o problema pediu a quantidade de raízes positivas, então a resposta do nosso problema vai ser qual? A resposta do nosso problema, então, vai ser 3. Então, naquela nossa equação, nós temos aí 3 raízes positivas. E assim a gente matou o problema. Bem, nesse nosso segundo problema, nós temos a seguinte situação. Determine a soma dos algarismos da solução positiva da seguinte equação. 1 sobre x ao quadrado menos 10x menos 29, mais 1 sobre x ao quadrado menos 10x menos 45, menos 2 sobre x ao quadrado menos 10x menos 69, tudo isso igual a zero. Bom, então, vou dar um tempo para você resolver esse problema e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, você já deve ter reparado que calcular, né, o MMC dessa equação não vai te adiantar muito. Então, a ideia é você renomear uma expressão aqui dentro dessa equação, né, chamar de uma outra incógnita, que eu, no caso, eu vou chamar de y, para tentar tornar essa equação mais simples. Bom, você deve ter reparado que em todos os denominadores nós temos o x ao quadrado menos 10x. Bom, e é bem provável que você tenha renomeado esse x ao quadrado menos 10x de y. Bom, mas no caso eu não vou renomear dessa forma. Eu vou renomear esse denominador aqui de y. X ao quadrado menos 10x menos 45. Bom, uma vez que eu renomeei esse denominador de y, esse denominador aqui ele vai ficar como? Ele vai ficar, então, y mais 16. Uma vez que menos 45 mais 16 dá menos 29. E esse segundo denominador vai ficar como? Vai ficar y menos 24. Uma vez que menos 45 menos 24 dá exatamente menos 69. Bom, então, a nossa equação, ela ficou como? Ela ficou da seguinte maneira. Ela ficou 1 sobre y mais 16 mais 1 sobre y menos 2 sobre y menos 24. Tudo isso igual a zero. Bom, o MMC, né, desses denominadores é exatamente o produto dos três. Então, multiplicando dos dois lados por esse produto, ou seja, por y mais 16 vezes y menos 24, o que a gente vai obter vai ser o seguinte. Como aqui nós temos y mais 16, então o y mais 16 vai sumir e vai sobrar apenas quem? Vai sobrar apenas y vezes y menos 24. Da mesma maneira, como aqui tem um y, então o y vai sumir, então vamos ficar apenas com y mais 16 vezes y menos 24. Menos 2 vezes y menos 24 aqui some, sobrando apenas o y mais 16 vezes y. Tudo isso igual a zero, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Bom, então, aplicando propriedade distributiva, nós vamos ter o quê? Y vezes y dá y ao quadrado. Y vezes menos 24 dá menos 24y. Mais, aplicando propriedade distributiva aqui, isso aqui então fica y ao quadrado menos 24y. E aplicando aqui, isso aqui então fica
mais 16y menos 16 vezes 24. E por fim, aplicando aqui, nós vamos ter o quê? Menos 2y vezes y menos 2y ao quadrado. Menos 32 vezes y menos 32y, tudo isso igual a zero. Bom, então repare que y ao quadrado mais y ao quadrado dá 2y ao quadrado. Então, o 2y ao quadrado simplifica com menos 2y ao quadrado. E a gente fica então com o quê? A gente fica então com o seguinte, menos 24 mais 16 dá menos 8. Menos 8 menos 24 dá menos 32. E menos 32 com menos 32 fica quanto? Fica menos 64. Então, ficamos com menos 64y. Aí passa esse produto para o outro lado, igual a 16 vezes 24. Bom, então, repare que a gente pode simplificar aqui, bom, simplificando por 4, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar menos 16, e aqui vai nos dar o quê? E aqui vai nos dar 4. Da mesma maneira, simplificando mais uma vez aqui por 4, aqui a gente vai ficar com o quê? Aqui vai ficar menos 4, e aqui vai ficar 1. E, por fim, esse menos 4 simplifica com 24, aqui fica 6, e aqui fica menos 1. Ou seja, então, a gente conclui que o y ele é igual a menos 6. Bom, então, essa expressão virou essa equação do primeiro grau. Bom, mas a nossa incógnita não está em y, a nossa incógnita está em x. Então, retomando a incógnita inicial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x ao quadrado menos 10x menos 45, tudo isso igual a menos 6. Logo, isso aqui então ficou x ao quadrado menos 10x menos, menos 45 mais 6 vai ficar quanto? Vai ficar menos 39. Tudo isso igual a zero. Então, nosso objetivo agora é achar a solução positiva dessa equação do segundo grau. Então, vamos resolver aí utilizando Bhaskara. Então, calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, repare que isso aqui ficou 100 mais, menos começa a ficar mais, 4 vezes 1, 4, bom, 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 3, 12, com 3, 15. Então, isso aqui deu 256. Tá ok? Bom, então, o x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 256. Bom, mas lembrando que 256 ele é igual a 2 oitavas, então fica a raiz de 2 oitavas. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2a. Então, nossas raízes vão ser dadas a partir de quê? Menos com menos mais. Então, vai ficar 10 mais ou menos quem? Bom, a raiz de 2 oitavas é 2 a quarta, que é 16. Tudo isso sobre 2. Logo, isso nos dá duas raízes. 10 com 16, 26. Dividido por 2 dá 13. 10 menos 16, menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Bom, então, entre essas raízes, a nossa raiz positiva qual é? A nossa raiz positiva é 13. Como ele pede a soma dos algarismos da solução positiva, então a nossa resposta vai ficar como? A nossa resposta, então, será 1 mais 3, que é igual a 4. Então, dessa forma, a gente mata a questão e encerra a nossa aula de hoje.